Eu sou a Ju Araújo, eu sou psicóloga organizacional e eu trabalho ensinando as empresárias a assumirem as rédeas das suas emoções para destravar os seus negócios, né? Tudo isso em 3 meses. E eu queria falar um pouquinho por que eu trabalho com isso. Assim, é uma coisa minha, pessoal, tem a ver com a minha trajetória. Então, acho que foi no ano de 2013, eu tive a oportunidade de prestar consultoria para o Sebrae, fazer parte de um projeto do Sebrae, na verdade, onde eu atendi muitas empresas, muitas empresas. E lá eu percebi o quanto as pessoas que empreendem, né, os empresários, eles acabam indo para essa área, muito mais porque eles são muito bons em algo que eles executam e acabam se perdendo no meio da gestão das empresas. E eu percebi que o que fazia diferença para um empresário se dar bem ou não, não era necessariamente ele saber fazer a gestão das empresas, né, fazer a gestão tipo financeira, a gestão de pessoas, mas era como ele lidava com todas as adversidades que uma empresa nos traz, né? Então, quem empreende no Brasil sabe que não é fácil. Tem coisas muito boas, é muito prazeroso, tem toda uma questão de flexibilidade do horário. E claro, né, se bem trabalhado, a gente tem um ganho maior do que se a gente fosse CLT. Mas a empresa, ela traz, quando a gente empreende, ela traz muito mais essa possibilidade da gente fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente acredita. E isso dá toda uma diferença, né, no nosso dia a dia. O problema é que as pessoas acabavam perdendo esse foco. Elas, em algum momento, os empresários esqueciam do porquê que eles tinham aberto as empresas e começaram a dormir, acordar e correr atrás de dinheiro para poder pagar as contas. E cansava muito, era uma rotina exaustiva e dormia de novo para no outro dia pensar em como que ia pagar as contas. E o foco do porquê que resolveu empreender se perdeu completamente, né? Então, vendo tudo isso lá, eu já era formada em psicologia, eu me dei conta o quanto as pessoas acabavam se perdendo de si mesmas, assim, né? Elas perdiam o brilho, elas perdiam a identidade delas para tentar fazer um negócio dar certo, muito mais preocupado com a gestão, muito mais preocupado com a parte técnica e não com a parte emocional do negócio. E aí entra o meu serviço, né? Então eu entendi que alguém precisava fazer alguma coisa para as empresas, principalmente as pequenas empresas, que elas dependem muito mais de um bom gerenciamento de emoções do que as maiores. As maiores já são mais estabelecidas, já têm uma cultura muito mais organizada, pautada em procedimentos, processos, então não depende tanto do dono, né? E o dono, querendo ou não, na pequena empresa, quando ele está abalado emocionalmente, isso vai refletir, seja na equipe, seja no atendimento, seja em como os clientes vão perceber o valor daquela empresa. Então, tudo isso influencia. Então, hoje, o assunto que eu escolhi, que é corra atrás dos sonhos e não do dinheiro, eu escolhi por alguns motivos óbvios. Primeiro, eu adoro a Alice no País das Maravilhas, né? Volta e meia eu falo dela, assim. Então, tem uma cena muito icônica para mim da Alice, que a Alice tá caminhando perdida lá no País das Maravilhas, ela encontra o gato, e aí ela pergunta pro gato algo assim, qual caminho eu deveria seguir? O caminho da direita ou da esquerda? E o gato perguntou pra ela, tá, mas pra onde tu vai, né? E aí ela disse assim, não sei, eu tô perdida. E o gato, bom, então qualquer lugar serve, né? Porque se eu não tenho clareza pra onde eu quero ir, qualquer lugar serve, né? E parece, né, uma questão boba eu trazer isso, mas se eu perguntar pra vocês, o quanto vocês têm clareza para onde vocês querem ir e mais ainda, o quanto vocês estão trazendo estratégias para caminhar em direção a esse objetivo, a maioria de vocês vai dizer que não faz isso. É surpreendente o número de pessoas que eu atendo e que acordam, trabalham, lutam atrás do dinheiro e dormem, às vezes nem dormem, tem crise de ansiedade, tem insônia, porque ficam pensando como que eu vou pagar as contas, como eu vou dar um jeito para resolver tal problema, e sempre o foco tá no dinheiro. Ok, eu entendo que estamos no Brasil, entendo que estamos passando por uma situação econômica difícil, depois da pandemia e tudo mais, toda a questão política, mas as pessoas não têm o foco do seu objetivo. O foco está na sobrevivência. Então eu vou falar que nem o gato da Alice e eu acho o máximo essa fala. O que vocês fizerem, se não for para caminhar em direção ao objetivo, tanto faz então, né? Ou caminhe em direção ao objetivo, ou o que vocês fizerem tá valendo. Por que isso? Ah, Ju, então tudo que eu fizer tá ruim. Não, não tá ruim. Pode ser muito bom, inclusive, mas não vai chegar no objetivo, porque não tem objetivo. Para preparar vocês para começar a pensar
Qual o objetivo? Não tem como a gente, ai, Ju, mas eu tô com um problema de pessoas, tu me ajuda a resolver? Ajudo. Vamos pensar qual é o teu objetivo? Tá, mas o que tem a ver meu objetivo com as pessoas? Tudo, porque dependendo do objetivo que tu tenha, pode ser que aquelas pessoas que estejam ali não devam continuar contigo, porque não vão servir. Então, talvez tenha que procurar outras pessoas, outros cargos, enfim, outras, né, vai ter que reformular, ou de repente, não tem a ver com as pessoas, mas tem a ver com o processo que está mal estabelecido, tem que refazer tudo. Então, tudo vai depender se o objetivo não estiver muito claro, certo? Então, esse foi o primeiro motivo do porquê que eu escolhi esse tema. Mas eu também tenho um segundo motivo. Esse segundo motivo, o James, o meu marido, a gente tem uma pastelaria, né, aqui em Tubarão. E o James é um cara bastante entediado. Ele é uma pessoa que ele se entedia com bastante facilidade. Então ele já quis desistir da pastelaria muitas vezes. Eu brigo com ele. Quando começa a dar certo, ele quer se desfazer, porque o que ele gosta é de estar resolvendo problema, assim. Então eu tenho que estar mantendo ele ali firme no propósito, né? E aí ele teve um sonho ontem, ele acordou e teve um sonho de que ele precisava encontrar o que fazer na vida dele. Ele não tinha mais a pastelaria. Precisava encontrar o que ele ia fazer na vida dele. E eu perguntei para ele, e o que tu escolheu no sonho? Porque eu gosto muito de entender, assim, as nossas escolhas pessoais, o que motivam as escolhas. E ele falou assim, eu estava atrás de algo que me desse dinheiro. Aí eu assim, entendi. E eu vejo isso com muita frequência acontecendo, muita frequência. Pessoas que às vezes estão migrando de carreira e elas querem escolher uma carreira baseada no dinheiro. Uma paciente minha me falou isso, acho que foi semana passada, quinta ou sexta. Ela ainda me disse, olha, surgiu uma possibilidade de trabalhar com isso, mas eu queria saber o que tu acha, porque isso aqui vai me trazer mais dinheiro. E aí a gente olha, sem que a gente perceba, eu sei que estamos no mundo capitalista, e eu sei que a gente precisa de dinheiro, e a gente quer dinheiro, a gente quer, não o dinheiro em si, mas a gente quer prosperar, né? A gente quer poder ter condições, a gente quer ter mais conforto para nós, para nossa família, mas fazer escolhas baseado no dinheiro, a médio prazo e longo prazo, isso não se sustenta. A curto prazo, ok, a gente até suporta algumas coisas, mas a médio prazo e a longo prazo começa a pesar demais. E aí eu preciso só fazer uma introdução para mudanças de gerações, né? Então, temos várias gerações. As gerações da minha avó, dos meus avós, que é os baby boomers, que nós chamamos o nome da geração, era uma geração que estava muito acostumada a passar trabalho. Então, eles passavam trabalho e é isso aí. Não reclamavam. Não reclamavam no sentido assim, não tinham para que reclamar. A realidade era passar muito trabalho. Aí os nossos avós, eles já criaram os nossos pais. Eu tô falando isso dos meus pais, né? Talvez quem tá assistindo não seja os pais, talvez seja os avós, vai depender da geração. Mas os baby boomers é o pessoal nascido mais ou menos na década de 20. Aí os baby boomers criaram seus filhos, que já eram. Aliás, desculpa, minha avó não era baby boomer, a minha mãe é baby boomer, já é da época de 40, 50. Então a minha avó criou já a minha mãe e a mãe do meu pai também criou meu pai e minha mãe já para buscar mais estabilidade, para ter uma segurança, porque eles vinham de um mundo de pós-guerra. Então, assim, esse pessoal dos baby boomers, que é o pessoal da década de 50, mais ou menos, é um pessoal muito preso à estabilidade. Então, eles, claro que gostariam de ser felizes, mas eles suportavam muitas coisas, porque é o que tinham que passar. Então, assim, meus pais eram concursados públicos, eles passaram por situações bem difíceis, desafiadoras, humilhantes muitas vezes, mas é isso, baixava a cabeça, suportava, tem até uma expressão, né, ouve quem pode, não sei o que, obedece quem tem juízo. Isso era algo que eu ouvia da minha mãe sempre, assim, né, então eles tinham que obedecer, né, para ter juízo eles tinham que obedecer, porque eles não iam perder oportunidades na vida por causa de alguém, então eles suportavam. Só que por passar por dificuldades, eles já criaram os filhos com outra mentalidade, já de buscar algo que fizesse eles mais felizes. Então, meus irmãos e eu, nós já tivemos a possibilidade de escolher mais o que fazia sentido pra gente. A gente já teve a possibilidade de estudar mais, de entender o que combina comigo ou não, apesar de, quando eu fui fazer o vestibular, meu pai não queria que eu fizesse psicologia, porque tinha que ser direito ou outras áreas, assim, né, mais, entre aspas, reconhecidas. Então, assim, ainda assim, apesar de eu ser mais nova, eu ainda passei com um pouco disso que eu tinha que escolher a profissão certa. Mas eu fui firme e escolhi o que fazia sentido para mim. E meus irmãos também escolheram, né, o que fazia sentido. E é muito legal ver essa mudança de geração. Então, nós realmente hoje, né, temos a possibilidade de escolher um pouco mais comparado aos nossos pais, aos nossos avós, então nem se compara. E essa nossa possibilidade de escolha muitas vezes pode nos fazer mal, porque a gente começa a escolher baseado naquilo que não faz sentido pra gente, mas naquilo que a gente pensa como vai me dar um retorno mais rápido. Eu atendi não, uma pessoa até que me pediu atendimento falou para mim assim, eu queria checar
o que tu acha dessa progressão aqui, se eu tomo esse caminho aqui, que eu já consigo me planejar para alcançar aquele cargo, só que uma pessoa que acabou de assumir um cargo novo, então ela assumiu um cargo novo e já está querendo o próximo cargo, ela nem conseguiu assentar. Então a gente tem que cuidar para também não buscar o sucesso pelo sucesso, né? A gente tem que curtir tudo isso, assim. Então esse assunto é um pouco sobre isso, para a gente pensar sobre as nossas escolhas e principalmente sobre o tédio, porque quando a gente escolhe pelo dinheiro ou pelo sucesso, aquilo perde o prazer, aquilo perde o sentido, aquilo não impacta a gente em nada, então o que a gente faz acaba se perdendo. E aí, pensando lá no Sebrae, quando eu participei lá do projeto, os empresários que eu via, eles eram muito como zumbis, eles tinham perdido o sentido. E normalmente empresário, ele abre empresa, né? Nós que trabalhamos empreendendo, a gente resolve ter o nosso negócio porque a gente quer fazer o que a gente ama. Senão a gente estava trabalhando de fato numa empresa fazendo aquilo que, né, nos manda, mas a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer impactar pessoas. Só que a gente se perde no caminho. E aí eu vejo muita queixa, eu tô procrastinando, eu não saio do lugar, ou eu tô desmotivada, ou, enfim, a minha vontade é largar tudo, eu não tô tendo retorno. E eu acredito que a causa de muitas dessas queixas seja justamente a falta de objetivo. Se não tem falta de objetivo, pelo menos não tem o caminho para o objetivo. O objetivo não está sendo considerado nesse momento. E se a gente não considera o objetivo no nosso dia a dia, a gente fica igual robô mesmo, trabalhando igual zumbi mesmo, né? Trabalhando sem sentido para pagar conta, tá? E não acho que é para isso que a gente está aqui. Então, a vida do empresário, né? Nós, como empreendedoras, já é tão pesado o nosso dia a dia. A gente não para, a gente não descansa direito, porque a gente está sempre pensando, sempre pensando. Então, que pelo menos seja para pensar naquilo que nos dê mais prazer, que nos instigue, que a gente tenha vontade de estudar, a gente tenha vontade de fazer, né? Que a gente queira buscar mais daquilo. Não por obrigação, mas realmente por prazer, certo? E aí eu queria falar de uma coisa que eu acho bem legal para então, começar com esse assunto. Eu queria trazer uma música que eu adoro, que todo mundo adora, enfim, o Trem Bala, né? E ela fala uma parte da música que para mim faz todo sentido com o que eu tô falando, que não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Ah, é bonitinho, né? Mas assim, pode ser bobo? Pode. Mas faz sentido. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta pra ti. Qual é o topo do mundo pra ti? Vai ter gente que vai me dizer, o topo do mundo pra mim é ter minha casa própria, é ter um carro, é fazer uma viagem, é estudar. Ok. E se o topo do mundo for... Eu, por exemplo, o meu topo do mundo, nesse momento, eu quero estudar fora. Eu quero fazer mestrado fora do país. Então, o meu topo do mundo é estudar fora. Depois que eu estiver estudando fora, acabou o topo do mundo? O que vocês acham? Será que acabou? Será que depois que eu conquistei meu objetivo, então não tem mais o que eu faça? Não, né? O que acontece automaticamente quando a gente alcança o nosso objetivo? A gente já cria outro. E isso significa que a gente está progredindo. E eu acredito muito no progresso. Eu penso que nós estamos nessa vida para progredir. E progredir, gente, para mim, pelo menos, né, significa melhorar constantemente. Eu penso que a gente sempre pode buscar melhoria. A minha mãe falava, não, mas eu já tô muito velha. E eu falo, enquanto tu tá viva, tu tem condições de aprender, né? Enquanto a gente tá aqui, a gente tem capacidade, a gente tem como buscar conhecimento pra gente chegar onde a gente quer, pra gente melhorar. Porque eu acho que uma vida que a gente vive estagnada, vive desmotivada, é uma vida inútil. Desculpem quem pensa diferente, isso é só uma opinião minha, mas é uma vida inútil. Se a gente não agrega em nada nos outros, não agrega em nada para nós, a gente tá só perdendo o nosso tempo. Aí, ok, eu não quero que vocês levem isso pro lado de transtorno mental, por exemplo, de doença. Pessoas com depressão não é o que eu tô falando, tá? Isso é uma situação específica de pessoas que estão com uma situação agravante, mas ainda assim essas pessoas precisam buscar ajuda, porque não é porque eu tenho depressão que eu tô diagnosticada como depressão e minha vida parou. Não, inclusive, né, meu irmão é psiquiatra, eu converso muito com ele para passar alguns pacientes para ele, coisa e tal, porque é necessário que as pessoas busquem ajuda, não é por causa de um quadro de transtorno que minha vida também está estagnada. Enfim, então eu penso que a vida é um eterno progresso, né? É um subir um topo do mundo que
daqui a pouco não vai mais ser o topo, né? A gente escala, aí quando a gente chegou no topo, a gente pensa, que legal, eu cheguei no topo, mas não, ainda tem mais um outro topo. Tem um topo aqui, aí eu subo aqui, beleza. Aí quando eu cheguei aqui, não, mas peraí, tem mais. Então, conforme a gente vai crescendo, a gente vai ampliando os horizontes. Quanto mais a gente amplia, mais a gente enxerga, maior a possibilidade para a gente fazer mais. E não fazer mais de cansar, mas fazer mais no sentido de servir, de dar ao outro, de propiciar o mundo com o nosso conhecimento, com o nosso, enfim, nosso trabalho. E eu penso que trabalhar é isso, né? É servir para o outro. Principalmente quem empreende. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado. Eu não abro uma empresa para ganhar dinheiro. Porque se eu fosse ganhar dinheiro, eu fazia concurso público. Né? Então, assim, não é sobre ter um emprego que te traga muito dinheiro. Mas é como que tu vai servir para o mundo, como que aquilo vai ser útil para o outro e para a gente, certo? Então, se o topo do mundo nunca se chega, porque a gente chega no topo, aí cria outro. Onde que está o dinheiro nisso? Eu penso que as pessoas, elas confundem topo do mundo com dinheiro. Muitas pessoas querem ganhar dinheiro como o topo do mundo, mas as pessoas esquecem que ganhar dinheiro não significa necessariamente progresso. Inclusive, é bem comum a gente ver pessoas que ganham pouco e prosperam, e pessoas que muitas vezes ganham muito e estão endividadas. Porque o que faz tu ter dinheiro não é a quantidade que tu ganha, mas é a tua gestão, certo? E quando eu falo gestão, é para frisar que tudo na vida a gente prospera quando a gente tem uma gestão. Quando a gente tem consistência naquilo que a gente se propõe, quando a gente tem disciplina, a gente investe, e investir não só dinheiro, mas investe a nossa energia, o nosso tempo, o nosso foco, a nossa atenção, e também nosso dinheiro em aprendizado, enfim. Então, assim, tudo vai dar certo quando a gente investe naquilo que a gente quer e quando a gente tem consistência. Fora isso, a gente vai contar com a sorte. Então, ter dinheiro sem ter a gestão, muito provavelmente pode ser que a gente perca. Olha esses casos do pessoal, né, que ganha Big Brother, ganha 1 milhão e meio e botam tudo fora. Então, não adianta dar o dinheiro para a pessoa. Se a pessoa não souber fazer bom uso dele, não souber fazer uma gestão adequada, a pessoa vai botar tudo fora. Então, muitas vezes, a gente corre atrás do dinheiro, mas a gente não corre atrás da gestão. A gente não corre atrás das habilidades ou das competências necessárias para conseguir prosperar. A gente corre atrás do dinheiro. Só que o dinheiro que a gente quer ter no fim, que é, digamos assim, deixa eu tentar fazer uma análise, né? O dinheiro que a gente quer, no fundo, é o dinheiro que sobra, né? A gente quer que sobre muito dinheiro. Mas o dinheiro só sobra se a gente faz uma boa gestão de vender mais e gastar menos. E aí a gente vai tendo lucro, isso pensando em empresa, né? Então a gente vai aumentar a nossa capacidade de lucro. Mas para fazer isso, a gente não tem que correr atrás do dinheiro. A gente tem que ter um controle de custos, saber vender mais, enfim, uma série de coisas. Tá, Ju, e aí o sonho, né? Se perder o foco? Não, então é sobre isso o sonho. Não adianta a gente ter em mente que a gente quer, eu quero ter dinheiro. Mas a gente não entende que aquele dinheiro, por dinheiro, não serve para nada ou não significa nada. Porque pode ser que uma hora eu tenha dinheiro e pode ser que amanhã eu não tenha mais, porque vai depender de sorte. Então a gente tem que pensar o que a gente quer, no fundo, contribuir para o mundo, que aquilo sim possa nos trazer uma valorização. Então é correr atrás dos sonhos profissionais, né, falando. Então, o que eu vou fazer na minha empresa, o que eu vou fazer com o meu produto ou meu serviço, de uma forma que isso possa ser valorizado e me trazer um retorno. Aí sim, agora a gente começa a falar de algo que é importante. Porque agora, se faz sentido, por exemplo, para mim, vou falar então do meu sonho, né? Eu resolvi empreender justamente na área de gestão emocional para empresas, porque eu tenho uma empresa e não só isso, assim, eu trabalho com empresas há muitos anos e eu percebo que normalmente toda a parte de gestão emocional é feita na clínica, não é feita em empresas. Normalmente psicólogo em empresa faz recrutamento e seleção, faz treinamento de pessoas, mas não faz a gestão emocional das empresárias. E as empresárias acabam não tendo esse retorno. E quando eu vou lá e faço a gestão emocional das empresárias, e o que é fazer a gestão emocional? É conseguir ajudar elas a desenvolver a capacidade de ter clareza dos sonhos, né, dos objetivos, transformar isso em metas, ter clareza de indicadores, saber gerenciar pessoas, conseguir manter uma atitude mais positiva. Então, são várias coisas que a gente trabalha na gestão emocional para empresários e dentro das empresas, né? Então, essa gestão emocional bem feita, junto com o sonho que se busca, eu não tenho dúvida
que o resultado vai ser dinheiro. Eu não tenho dúvida nenhuma. Só que, claro, isso acontece, mas vai acontecer com o tempo. Não vai ser de uma hora para outra. E aí é outro ponto importante que vai ser a live de amanhã, né? Que eu vou falar sobre resiliência, como lidar com as dificuldades, assim. Porque aí não adianta, tá, eu tenho clareza, agora, Ju, eu decidi. Eu tenho clareza do meu sonho, que nem eu tenho clareza. Eu quero impactar empresárias e ajudar elas a enxergar o potencial que elas têm, ter coragem de ir atrás e fazer aquilo que elas acreditam. É o meu objetivo. Mas vão ter dificuldades no caminho. Daqui a pouco, não, vou desistir e vou trabalhar lá de psicólogo no lugar tal. Se isso acontecer, eu não vou atingir o meu objetivo. É claro que eu não vou. Mas se eu me mantiver firme, me mantiver, né, correndo atrás dos meus sonhos, independente do que aconteça, investindo, passando por dificuldade, até porque passar pelas dificuldades é outra competência emocional, que é a live de amanhã. Então, fazendo tudo isso, eu não tenho dúvida que o resultado vai ser retorno financeiro. A não ser que eu queira fazer de graça. Ainda assim, mesmo assim, de graça, muito possivelmente a gente ainda vai ter um retorno positivo. Mas para a gente conseguir correr atrás dos sonhos, a gente precisa se desprender. Para a gente conseguir manter o propósito de ir atrás dos nossos sonhos, e eu estou trazendo o sonho para trazer mais para o lado pessoal mesmo, porque o que nos motivou a abrir a empresa era provavelmente uma realização pessoal. Ninguém abre uma empresa baseada em nada, ela vai trazer um desejo pessoal seu, que é, né, servir ao mundo com aquele produto ou com aquele serviço, ok? Então eu tinha um sonho, né, tinha um desejo de realização profissional, montei a minha empresa e agora eu estou trabalhando. Então eu quero esse meu sonho, mas o dia a dia começa a me exigir que eu corra atrás de dinheiro, que enfim, eu vou ter problema com pessoas, daqui a pouco eu perco funcionário. Então eu começo a perder o foco do sonho, daquilo que me motivou, do meu grande desejo. E aí é isso que eu preciso que vocês tenham em mente. A gente precisa se desprender, não sei a palavra exata, mas assim, das coisas mais supérfluas, talvez, não é supérfluas, superficiais, fúteis, não sei dizer. Porque se eu tenho em mente o que eu quero e eu caminho para isso dentro da empresa, vão acontecer problemas, eu vou correr atrás de dinheiro e eu preciso entender que isso eu vou deixar para lá. Pessoas vão sair da minha empresa, isso vai me machucar muito e eu tenho que deixar para lá. Eu tenho que me desprender dessas preocupações mais concretas, eu diria, dessas coisas mais do dia a dia. Então a gente tem que deixar, funcionário vem e vai, o dinheiro muitas vezes vem e vai, as coisas vão muito bem, daqui a pouco estragam. Então, assim, coisas do meu dia a dia, assim, na pastelaria, que eu falo muito pro meu marido, né? Tem que comprar copo. Ele disse mesmo, meu Deus, eu já comprei copo faz um mês, já quebraram os copos. Eu falo para ele, não te prende a isso. Quebrar copo faz parte da operação. Principalmente a gente, né? Quanto mais vende, mais louça suja, mais copo quebra, né? Proporcionalmente. Então tem que se desprender dessa coisa, porque quebrou, porque estragou, porque deu errado. Porque não quer dizer que deu errado. Aquilo só quer dizer que tá fluindo. Ok, né? Vai ter que ter investimento. Vai, faz parte. Eu tive uma vez um atendimento que eu fiz, eu fiquei bem chocada, assim, com a mentalidade da pessoa. Um atendimento que eu fiz numa empresa, na época do Sebrae ainda. A empresa, a gente estava trabalhando a questão de gestão de pessoas. E ela falou para mim assim, eu não vou treinar meus funcionários. Eu pensei, tá, tudo bem, mas por que tu não vai treinar teus funcionários, né? Afinal, tu quer vender mais, tu quer atender melhor, então se não treinar os funcionários não faz muito sentido para mim como tu vai atingir esse objetivo. Ela disse, eu não vou treinar porque eles saem daqui e vão para concorrência, então eu vou treinar funcionário para ir para concorrência? Gente, sério. Eu fiquei assim, e agora? E é sobre isso que a gente tem que se desprender. É claro que funcionário vai para a concorrência, é claro que funcionário vai embora, porque o ciclo das pessoas acaba, porque as pessoas buscam o seu topo. Pode ser que ele já tenha buscado o topo, ou não tenha chegado, ou ali não fazia mais sentido, e ele vai embora e tá tudo bem. Outros virão. Isso não significa que tu tem que perder o foco de treiná-los, de capacitá-los, porque tu tem que querer ter na tua equipe os melhores para chegar no teu objetivo, chegar no teu topo. Porque se tu ficar pensando pequeno, ficar presa a essas coisinhas pequenas de, né, esses, digamos assim, essas coisas materiais que nos prendem, não vai atingir sonho nenhum. A gente vai precisar abrir mão disso realmente, certo? E o que a gente vai ter que agarrar então? E assim, não é fácil se manter firme, não é fácil seguir os sonhos e objetivos de uma empresa,
provavelmente é mais simples do que vocês imaginam. Aí eu vejo isso na prática acontecendo. Eu atendi uma empresa, na época que eu fazia parte da Fiesc, até vou trazer aqui depois para vocês, mas era uma empresa que a gente trabalhou a gestão emocional, justamente, dos donos. Então, a dona, né, ela tinha muita... Ela se sentia muito inferiorizada, então ela não conseguia tomar a frente, não se posicionava bem na hora da venda. E a gente começou a trabalhar isso junto com toda uma recolocação de público-alvo. E a empresa, em 5 meses, passou a vender mais do que o triplo. E ela não passou a vender mais por sorte, não foi um mês que deu um boom, na verdade. Foi todo um movimento que chegou lá, tanto que eles nunca mais decaíram, assim, né? Então, eles só progrediram a partir dali. Então, no caso, foi mais rápido do que se esperava, mas a gente montou um plano para 1 ano de objetivo, que eles atingiram antes, mas porque eles caminharam muito. Então, eles definiram o sonho, definiram um plano, montaram as estratégias, foram atrás das metas, e aí, nesse caminho todo, eles tiveram que deixar de lado realmente, funcionário é ruim, foi embora, enfim, foi embora. A máquina estragou, tudo certo, compra outra, troca, enfim, vai dar um jeito. E uma coisa que eles fizeram muito, assim, que eu até trouxe aqui, e é uma coisa que eu acredito que é o que vai nos fazer progredir sempre, como pessoas e como empresa. Para correr atrás dos sonhos, a gente se manter firme e forte nessa busca, vamos dizer assim, mantendo a consistência, a gente precisa estar sempre atento às nossas escolhas. Porque todo dia a gente acorda de manhã, a gente tem que fazer uma escolha, que é ir atrás dos sonhos e não ir atrás de dinheiro para sobreviver. O que a gente tem que fazer? Eu tenho um boleto para pagar e eu não tenho dinheiro para pagar os boletos. Acontece aqui comigo, depois da pandemia, isso se tornou algo bem mais corriqueiro, né? O que a gente vai fazer? A gente não vai perder o foco nos sonhos. A gente vai pensar, o que eu posso fazer, pensando no foco que eu tenho, nessa semana para agilizar um pouco mais uma entrada de dinheiro. Porque senão eu posso, sei lá, vender um rim, né? É uma forma de ganhar dinheiro. Isso não significa necessariamente que eu vou conseguir manter uma entrada fixa de dinheiro. Eu quero dizer para vocês que a gente pode fazer qualquer estratégia louca e que pode ser que isso dê resultado, mas vai ser um resultado a curto prazo. O que a gente precisa fazer então para manter, né, que os nossos sonhos sejam atingidos? A gente vai precisar ter uma escolha todo dia e que essa escolha seja do nosso sonho. Por mais que a gente seja empurrada para não, vai lá e faz tal coisa. Não, não faz. Espera, pensa, planeja. Tu vai levar 5 minutos fazendo isso. Mas não toma atitude impulsiva. Se for impulsiva, vai botar os pés pelas mãos, tá? Então, assim, a gente tem que ter compromisso com o que a gente fez, com o que a gente decidiu. A gente tem que ter vontade firme. Isso é uma coisa muito difícil. A gente tem que ter... uma paciente minha até falou, eu tô com dificuldade de sair da cama, a gente faz... Só que tem que ter a ver com a nossa escolha. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu falo. Não tá certo, eu tenho consciência disso. Depois que eu ganhei minha filha, eu ganhei muito peso. E eu não consegui voltar para fazer exercício, então eu sou bem sedentária. E eu sei que eu tô tomando uma escolha errada, mas eu tenho consciência da minha escolha. Nesse momento eu não tô conseguindo escolher me cuidar da maneira que eu gostaria, né? E eu vou ter que lidar com as consequências disso. Tá? Porque quando eu decidi que eu quiser fazer isso, e eu precisei fazer dieta na gravidez dela, eu precisei fazer dieta logo que ela nasceu, porque ela teve a PLV, quando eu precisei fazer isso, eu fiz. Então, quando a gente escolhe, quando a gente quer, quando tem muito claro aquilo que faz sentido pra gente, tudo fica mais fácil pra gente executar. E eu acho que é isso, assim, né? Que gostaria que vocês pensassem, fica de tarefa para vocês, tá? Então, sentem um pouquinho, tirem 10 minutinhos. E pense o que fez vocês empreenderem. O que fez vocês tomarem a decisão para estar onde vocês estão agora? Qual era o objetivo lá atrás, quando foi feita a escolha? Que talvez hoje tenha esquecido, tenha deixado de lado. Pensem, antes de vocês se tornarem empresárias zumbis que estão aí correndo atrás de dinheiro, patinando, procrastinando, desmotivada, pensem o que fez vocês estarem felizes quando abriram a empresa. O que motivava vocês? Porque se esse objetivo não estiver claro hoje, ou se de repente ele não está mais aí, a gente vai ter que achar uma forma de resgatar isso. Porque o que vai fazer vocês terem sucesso é o objetivo.